Olá, chegamos para mais uma análise profunda. Hoje vamos dar uma olhada nas ideias fascinantes e, vamos combinar, bem polêmicas, de um livro que deu o que falar no século XX, O Declínio do Ocidente, do Oswald Spengler. Pegamos aqui uns trechos-chave dos volumes 1 e 2 para a gente conversar. A ideia do Spengler meio que vira a história de ponta cabeça, né? Para ele, não tem essa de linha reta, de progresso, aquela coisa que a gente aprende. Ele via a história mais como um jardim, sabe? Com várias plantas diferentes, que ele chama de culturas. Exato. Cada uma com a sua própria alma, seu ciclo de vida. Tipo, nascer, crescer, ter um auge e depois, bom, um fim. Que ele dizia ser inevitável. Pois é, e a nossa missão aqui hoje é tentar entender melhor o que ele queria dizer com os termos, que ele usa muito, tipo morfologia da história, por que cada cultura teria um tal de símbolo primordial. E claro, essa ideia que choca muita gente, a do declínio. Pronta para começar a destrinchar isso? Com certeza. O ponto central dele é dar um chega pra lá naquela visão da história muito focada na Europa, sabe? Aquela divisão clássica. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Ah, sim, a que a gente está acostumado. Isso. Para ele, isso é só o jeito europeu ocidental de olhar, quase uma arrogância nossa. Ele argumenta que cada grande cultura pensa na egípcia, na clássica que é a greco-romana, a árabe ou mágica, como ele chama, a chinesa, a nossa, a ocidental, que ele apelidou de fáustica. Cada uma é um organismo vivo. Único. Um organismo vivo, interessante. E como ele propõe entender esses organismos? Bom, ele sugere usar o que chama de analogia. É basicamente procurar padrões, sabe? Semelhanças, coisas que se repetem entre culturas diferentes, mas que estão em fases parecidas do seu ciclo de vida. Tipo situações ou até pessoas que parecem ecoar umas às outras através do tempo. Exatamente. Ele via, por exemplo, como Napoleão se viu um pouco como Carlos Magno, ou como os revolucionários franceses lá na Revolução Francesa gostavam de se vestir e agir como se fossem romanos antigos. Não que fosse igual, claro, mas tinha uma ressonância, um tipo que se repetia. Ele até cita Cecil Rhodes, o britânico, lá na África do Sul, que se via meio como o imperador romano. Entendi. Essa ideia de ciclos e analogia já dá o que pensar. Mas aí vem a parte que eu acho assim, mais intrigante. Ele diz que cada cultura tem uma alma que se expressa num símbolo primordial e que esse símbolo define tudo. Arte, matemática, ciência, filosofia, até o jeito de sentir o mundo. Parece bem radical, né? É forte. Vamos pegar um exemplo para ver como funciona. A cultura clássica, a greco-romana. Ele a chama de apolínea. O símbolo primordial dela, segundo Spengler, seria o corpo. O corpo? Como assim? O corpo individual, material, bem delimitado, sabe? Aquilo que está aqui agora, que a gente pode ver, tocar. Tudo na cultura deles giraria em torno do concreto, do presente, do tangível. Isso aparece na matemática deles. A geometria euclidiana? Exato. Focado em formas, volumes que você consegue desenhar, visualizar, com limites claros, visíveis. Para eles, a ideia de potências matemáticas maiores que 3, tipo x elevado à quarta, ou o conceito do zero como um número mesmo, era absurdo. Porque não dava para ver ou pegar um x à quarta potência. Precisamente. Os matemáticos gregos, como Árquitas, falavam em números de superfície, a área, x ao quadrado, e números de volume, x ao cubo. A quarta potência precisaria de uma quarta dimensão física, né? E isso não cabia na cabeça de quem pensava um mundo a partir do corpo físico, tridimensional. A matemática era uma extensão da experiência do corpo no espaço próximo. Nossa, faz sentido olhando por esse ângulo. E essa fixação no presente, no corpo, isso afetava como eles viam o tempo e a própria história? Totalmente. Spengler até lembra de Tucídides, um dos maiores historiadores gregos, que escreveu algo como, bom, que nada de realmente importante tinha acontecido antes da época dele. Sério? Que radical!
E Spengler argumenta que a história romana mais antiga, lá antes de uns 250 a.C., foi meio que inventada depois, que os próprios romanos do Império já nem sabiam direito como tinha sido. Faltava a eles o que a gente tem hoje, esse senso de passado profundo, sabe? De uma linha do tempo longa, contínua. Quer dizer, eles não tinham essa nossa mania de ficar olhando para trás, preservando ruína, museu? Basicamente, não com a nossa intensidade. Spengler diz que faltava a eles o sentido histórico. Viviam muito o agora. Não iam ficar guardando uma ruína só por ser velha. E relógio. Usavam o sol, a sombra, algo bem imediato. E ele compara isso com outras culturas, né? Sim. Contraste isso com os egípcios antigos. Pensa nas múmias, nos registros de datas precisas de milênios atrás. Para o Spengler, isso mostrava uma vontade de durar, de vencer o tempo, que era central para a alma egípcia. Os gregos e romanos aceitavam mais o fluxo, o presente. Os egípcios lutavam contra a passagem do tempo, buscando a eternidade. Que diferença, né? E a nossa cultura ocidental? A tal fáustica? Qual seria o nosso símbolo? O espaço puro e infinito. Essa ânsia pelo que não tem limite, pelo distante, pelo que transcende o físico imediato. Infinito, como na matemática. Exatamente. Pensa no cálculo infinitesimal de Leibniz, de Newton. Lida com o infinitamente pequeno, o infinitamente grande. A ideia de função matemática, que é uma relação super abstrata entre números, não algo que você pega. A busca pelo limite que tende ao infinito. É o oposto total do limite grego, que era sempre uma borda, algo concreto. E fora da matemática, onde a gente vê essa busca pelo infinito? No dia a dia, na arte? Em todo lugar, se você seguir a linha dele. Pega a arquitetura. Compara um templo grego, o dórico, por exemplo. Baixinho, sólido, fechado, quase sem espaço dentro. Agora pensa numa catedral gótica. Assim, aquelas agulhas imensas, o pé direito altíssimo. Isso. Parece que querem rasgar o teto, alcançar o céu, criar um espaço interior que te leva para cima, para o infinito. É outra sensação. E na pintura? A nossa pintura a óleo ocidental inventou a perspectiva para criar essa ilusão de profundidade sem fim. O foco no horizonte, lá longe. O jogo de luz e sombra para dar volume ao espaço. Tipo Rembrandt. Exato. Rembrandt é um ótimo exemplo dessa exploração do espaço pela luz. Spengler via até o impressionismo, lá no final do século XIX, como um passo adiante nisso, quase dissolvendo os objetos para focar só no espaço, na luz, na atmosfera. Puxa, até as cores ele relaciona. Sim. Ele associa o azul e o verde, cores do céu, do mar, que sugerem distância, transcendência, alma fáustica. Já o amarelo e o vermelho, cores mais quentes, ligadas à terra, ao sangue, ao material, seriam mais apolíneas, mais clássicas. Pensa no azul profundo do manto da Virgem Maria em tanta pintura nossa. É verdade. E os relógios? A gente falou dos gregos não terem relógios precisos, mas nós. Nós somos obcecados. O Spengler bate muito nessa tecla. O Ocidente inventou o relógio mecânico logo cedo na sua história. A gente tem sino de igreja marcando hora em tudo quanto é cidade, mede minuto, segundo, milissegundo. O homem clássico se contentava com o relógio de sol, né? Bem mais ligado ao ciclo natural, ao presente. Essa nossa consciência aguda da passagem do tempo, da duração, da história como um processo, isso seria profundamente fáustico para ele. Ligada a essa sensação de infinito, de ir além do agora. Então, essa ideia do símbolo primordial funciona como uma espécie de chave mestra para entender as diferenças entre as culturas em várias áreas, é isso? É por aí. Ele usa isso para fazer umas comparações bem inesperadas. Ele diz, por exemplo, que a matemática de uma cultura não é algo universal, objetivo e pronto. É quase uma forma de arte, com um estilo próprio, sabe? Ligada à alma daquela cultura, tanto quanto a música ou a arquitetura dela. Matemática como arte. Como assim? Ele conecta, por exemplo, o desenvolvimento da nossa música ocidental, a polifonia com vários instrumentos tocando juntos em harmonia complexa. Pensa numa orquestra sinfônica ou num órgão de igreja com todos aqueles tubos. Sim, que cria um som imenso que preenche o espaço. Isso. Ele conecta essa vontade de preencher o espaço sonoro com a nossa matemática do infinito, com essa busca fáustica pelo ilimitado. Seria algo impensável para os gregos, que tinham uma música mais focada na melodia única, presente, tipo a da lira. Entendi a conexão.
E ele também usa isso para criticar o jeito como a gente olha para a cultura clássica, né? Você mencionou isso antes. Sim, ele acha que a gente romantiza demais. Tem um exemplo ótimo que ele usa com o Goethe, o grande escritor alemão. Goethe fez aquela famosa viagem para a Itália, né? E ele admirou muito a arquitetura do Paládio, que hoje em dia muita gente acha meio fria, acadêmica. Sim, neoclássica. Exato. Mas aí, quando o Goethe chegou em Pompeia, ouviu os templos gregos antigos de verdade lá em Paestum, ele se sentiu esquisito, meio desconfortável. Spengler diz que Goethe, mesmo sendo um gênio, não reconheceu a antiguidade real quando a viu, porque a gente idealiza, ignora a sujeira, a brutalidade, as coisas que os próprios autores antigos descreveram, tipo Aristófanes ou Petrônio, e que hoje iam chocar a gente. Nossa, é uma provocação forte essa. Ver o Partenon não só como mármore branco, mas talvez com a bagunça da época ao redor. Exato. E tem outra ferramenta que ele usa muito, a tal da homologia. Homologia? O que é isso? Parece nome de coisa de biologia. É um pouco essa ideia, de formas correspondentes. Mas na história, é encontrar eventos, fases ou até figuras que são contemporâneas em culturas diferentes. Não no mesmo ano do calendário, óbvio, mas na mesma fase do ciclo de vida daquela cultura. Ah, entendi. Tipo, a juventude de uma cultura teria características parecidas com a juventude de outra? Mais ou menos isso. Ele compara, por exemplo, Pitágoras, lá na Grécia Antiga, por volta de 540 a.C., descobrindo o número como a essência do mundo apolíneo, corpos, proporções, harmonia visível, Certo. com Descartes, aqui na Europa Ocidental, lá por 1630 d.C., descobrindo a função matemática, o sistema de coordenadas, como a essência do espaço fáustico, relações abstratas no infinito. Para Spengler, os dois estariam no mesmo ponto relativo, na primavera matemática de suas culturas, definindo a linguagem que expressaria a alma delas dali para frente. Quer dizer que a história meio que se repete em termos de estrutura, de fases, mesmo que o conteúdo seja diferente. É essa a proposta dele. Ele faz outras comparações. A época dos tiranos na Grécia Antiga, século VI a.C., e a Fronda na França, século XVII d.C., seriam para ele crises parecidas da aristocracia no início da fase de maturidade da cultura. Ou ele compara o imperador Augusto em Roma com o primeiro imperador da China unificada, o Shi Huang, século III a.C. E qual seria a semelhança aí? Ambos marcariam o início da fase que ele chama de civilização. Aquele momento em que a criatividade cultural começa a dar lugar a um grande império unificado, mais pragmático e expansivo. E usar essa lente da homologia, de buscar essas correspondências, muda o jeito de interpretar eventos históricos que a gente acha que conhece bem? Muda bastante. Um exemplo que ele dá e que é bem impactante é a visão dele sobre o Império Romano. A gente geralmente pensa no Império Romano como o auge do poder militar, das conquistas. Sim, a expansão máxima. Spengler discorda. Ele diz que o Império Romano tardio, aquele que dominou o Mediterrâneo todo, não foi tanto resultado de uma explosão de força romana, mas sim um fenômeno quase negativo. Roma teria ocupado um vácuo de poder. Vácuo de poder, como assim? As civilizações mais antigas do Oriente Médio, do Egito, da própria Grécia helenística, já estariam cansadas na fase final de seus próprios ciclos, sem força para resistir de verdade ou para se autogovernar. Então Roma não teria conquistado o mundo no sentido de vencer inimigos no auge da força deles. Teria mais recolhido os pedaços, um espólio que estava ali, disponível. Puxa, que visão diferente. Então as guerras realmente difíceis de Roma teriam sido as mais antigas? Para ele, sim. As guerras contra os samnitas na Itália, contra o Pirro e principalmente as guerras púnicas contra Cartago. Ali sim, Roma teria sido testada ao limite. Teria forjado sua força. As conquistas posteriores no Oriente teriam sido comparativamente mais fáceis. Essa ideia de um cansaço das civilizações mais antigas me leva direto para outra palavra que ele usa muito: destino. O que é o destino para Spengler? É tipo uma força mística, algo escrito nas estrelas? Não exatamente místico no sentido de algo sobrenatural, fora da cultura. Destino para Spengler é mais a lógica interna, a direção inevitável que o desenvolvimento de uma cultura toma.
É como se o roteiro já estivesse implícito desde o começo, como num organismo que nasce, cresce, envelhece e morre, seguindo um padrão que é próprio da sua espécie. Então não é o acaso. Ele diferencia bem do acaso, ou da sorte, que os gregos chamavam de taixe. O acaso seria um evento externo, fortuito, que acontece com alguém. Ele até compara a tragédia grega, tipo a do Édipo, que é vítima de uma série de incidentes, uma maldição, um erro que poderia ter acontecido com outro, Certo, uma fatalidade externa. com a tragédia de Shakespeare, tipo Otelo ou Macbeth. Ali, a desgraça não vem de fora. Ela nasce do próprio caráter do personagem, de uma falha, uma paixão, uma necessidade interna que o leva à ruína. Isso seria o destino. Ah, entendi a diferença. O destino seria essa força que vem de dentro, da própria natureza, da cultura ou da pessoa, moldando a trajetória. Exato. A história ocidental, a fáustica, seria para ele uma história de destino, cheia de grandes personalidades que sentem que estão sendo impulsionadas por essa lógica interna, cheia de conexões de causa e efeito profundas. Já a história clássica, apolínea, seria mais uma coleção de incidentes, de situações, anedotas, eventos mais isolados. Ele cita exemplos disso. Sim, ele menciona Napoleão de novo, que teria dito algo como: "Sinto-me impelido para um fim que desconheço, assim que o atingir, um átomo bastará para me derrubar." Para Spengler, isso seria a pessoa sentindo o próprio destino agindo através dela. E essa trajetória interna, esse destino, é isso que leva, no fim das contas, ao declínio do Ocidente, que é o título do livro, né? O que é exatamente essa fase final? É o que ele chama de passagem da cultura para a civilização. Tenta pensar assim. A cultura é a fase criativa, a juventude e a maturidade do organismo. É a primavera e o verão. A civilização seria o outono e o inverno. A fase de consolidação, talvez, mas também de fim da criatividade. Exatamente. É quando as formas criadas na fase da cultura se expandem ao máximo, se consolidam, mas também começam a enrijecer. A criatividade original vai se esgotando. É a velhice do organismo cultural. E, segundo Spengler, isso não aconteceu só com a gente. Aconteceu com todas as grandes culturas antes da nossa. E como a gente reconhece essa fase de civilização? Quais seriam os sintomas? Ele lista um monte de características. Uma delas é o crescimento brutal das cidades. A formação da megalópole, da cidade mundial, pensa na Roma imperial, na Babilônia antiga, talvez nas nossas metrópoles globais hoje. Essas cidades gigantes sugam a vida do campo, das cidades menores, criam uma população meio desenraizada, cosmopolita. E na mentalidade das pessoas. A religiosidade mais profunda, aquela ligada ao sentimento, à terra natal, começa a dar lugar a uma irreligião mais científica, ou então a filosofias e éticas muito pragmáticas, focadas no social. O dinheiro, a economia, vira a medida de tudo. A grana falando mais alto. Pois é. E surgem as massas urbanas, que muitas vezes são hostis às tradições antigas, à cultura mais nobre. E reaparece o fenômeno do pão e circo. Pão e circo? Tipo, entretenimento para distrair a massa? Isso, que hoje talvez a gente pudesse ver nas disputas puramente salariais, ou no entretenimento de massa tipo reality show, ou nos esportes como um espetáculo global que mobiliza paixões enormes, mas talvez desvia a atenção de outras coisas. É um quadro meio pesado, né? E ele achava que a Europa do começo do século XX, quando ele escreveu o livro, já estava entrando de cabeça nessa fase. Sim, para ele o Ocidente estava exatamente nessa transição. Começando a fase de civilização, ele olhava para a filosofia da época, por exemplo, ele achava que os grandes sistemas metafísicos, como o de Kant, que para ele foi o último grande filósofo da fase de cultura, estavam dando lugar a um pensamento mais prático. Mais voltado para a vida real, para a sociedade. Exato. Voltado para a ética, para a psicologia, para questões sociais. Ele coloca aí gente como Schopenhauer, Nietzsche e até Darwin e Marx como expressões dessa nova mentalidade, mais civilizada, focada nos problemas práticos da existência e menos na especulação sobre a natureza última das coisas. E o que acontece com a arte, a ciência, a política nessa fase? Segundo ele, as grandes possibilidades criativas da alma daquela cultura já foram basicamente exploradas.
A ciência pode ficar mais técnica, aplicada, talvez até um pouco dogmática, sabe? Repetindo os modelos que já existem, em vez de ter aquelas grandes intuições que mudam tudo. E a arte? A arte tende a ou repetir os estilos do passado, ou ficar muito intelectualizada, feita só para entendidos, ou então busca só chocar pelo choque. E a política? Bom, a política entra numa fase de expansão imperialista final, tentando dominar o mundo todo. Tipo os impérios coloniais europeus. Exato. Mas depois disso, segundo o modelo dele, viria um período de crescente instabilidade interna. Lutas pelo poder cada vez mais brutais, focadas em indivíduos carismáticos, que ele chama de ceisarismo. Ceisarismo, uma referência direta a Júlio César e à transição da República para o Império em Roma. Exatamente. É a ideia de que a política se dissolve em luta pelo poder pessoal, preparando o caminho para um governo autoritário final. Ele também observou que nas fases finais das civilizações antigas, como no Império Romano, as populações das áreas centrais começavam a diminuir, e ele via isso como mais um sintoma dessa fase de esgotamento, de inverno. Uau! É muita informação densa. Deixa eu ver se eu peguei a ideia geral. Para Spengler, então, a história não é uma linha reta, mas sim um conjunto de ciclos, de culturas que são como organismos. Isso. Cada uma tem uma alma única, que se manifesta num símbolo primordial, tipo o corpo para os gregos, o espaço infinito para nós, e esse símbolo molda tudo. Arte, matemática, política, sentimento. Exato. Essas culturas passam por fases parecidas umas com as outras, o que ele chama de homologia, e elas seguem um destino, uma lógica interna, que as leva de uma fase criativa, a cultura, para uma fase de endurecimento, expansão e eventual esgotamento, a civilização. O tal declínio. É mais ou menos isso. Resumiu perfeitamente. É uma visão que realmente bate de frente com nossa ideia mais comum de progresso, né? E com aquela tendência talvez inconsciente de achar que a nossa cultura, a ocidental moderna, é o ponto final, o auge da história. Com certeza desafia isso. Para Spengler, se você quer entender de verdade uma cultura, tem que sacar qual é o símbolo primordial dela. É a chave para decifrar por que a arte deles é daquele jeito, porque a matemática é diferente, porque eles sentiam o mundo de outra forma. Mesmo que a gente discorde do determinismo dele, ou ache a visão toda muito pessimista. Sim, pode soar bem pessimista. A abordagem dele força a gente a olhar para a história, para as outras culturas e para nós mesmos de um jeito diferente. A buscar conexões, padrões que talvez a gente não visse antes. E fica a pergunta, né? Spengler escreveu isso tudo lá atrás, há mais de um século. Olhando para o mundo de hoje, um século depois das análises e, de certa forma, previsões dele sobre a fase de civilização, a gente vê as megalópolis, talvez um certo desenraizamento cultural, a importância imensa do dinheiro, a política de massa, talvez um certo cansaço em algumas áreas criativas. Será que a gente encontra ecos do que ele descreveu? Ou será que a história tomou rumos que ele não previu? É a grande questão que ele deixa no ar. E essa ideia de destino cultural, será que é só uma visão sombria ou pode ser uma ferramenta para a gente entender melhor os grandes movimentos da experiência humana coletiva e talvez até para a gente navegar o nosso próprio tempo com um pouco mais de consciência do momento em que a gente talvez esteja? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Muito obrigada por acompanhar a gente nesta exploração das ideias complexas e, sem dúvida, provocadoras de Oswald Spengler. Até a nossa próxima análise.